Bem-vindos a esta análise focada. Hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos de uma obra bem importante na escatologia, o Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. O foco aqui é tentar entender a visão dele sobre o papel das nações não judaicas, os gentios, né, num período futuro chamado tribulação. A nossa missão hoje é, destrinchar essas ideias que podem ser complexas. Sobre os tempos dos gentios, a subida e queda de impérios mundiais previstos em profecias antigas e, claro, as figuras centrais que, pelo menos segundo Pentecost, vão dominar esse cenário, principalmente um líder global e o parceiro religioso dele. É um tema denso. Então, vamos direto ao assunto. Para a gente começar, qual que é o conceito principal que segura toda essa interpretação sobre os gentios e o futuro, segundo o livro? Olha, o conceito central é o dos tempos dos gentios. O Pentecoste, ele se baseia muito em Lucas, capítulo 21, versículo 24, que fala que Jerusalém vai ser pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Ele interpreta isso como um período histórico bem longo, sabe? Que começou lá com o cativeiro babilônico de Judá, quando o poder político sobre Jerusalém passou para mãos gentílicas. E, na visão dele, esse período que teve uma interrupção, né, com a era da igreja, ele continua. E os últimos 7 anos desse período vão ser justamente o tempo da tribulação. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Essa ideia de domínio gentílico, ela se conecta direto com as visões do profeta Daniel, certo? Como aquela estátua enorme de Daniel 2, cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro, representando os impérios, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Uma visão quase imponente, do ponto de vista humano. Exatamente. E o contraste é fascinante quando a gente vai para Daniel 7. Ali a perspectiva muda. É a visão divina. E os mesmos impérios não são mais metais nobres, mas sim bestas terríveis. Feras mesmo. Um leão, um urso, um leopardo e uma quarta besta indescritível, pavorosa, associada a Roma. Pentecoste, ele cita Gebelém nisso, ele ressalta que essa linguagem, tipo animal, busca mostrar o caráter moral predatório, opressor mesmo, desses poderes mundiais. É uma crítica forte, né? Aí o foco da profecia se concentra nessa quarta besta, Roma, e como ela vai se manifestar no fim. Isso aparece simbolizado de duas formas. Nos pés e dedos da estátua, lá de Daniel 2, que são uma mistura de ferro e barro, e nos 10 chifres da quarta besta em Daniel 7. A interpretação que Pentecoste apresenta, e ele se apoia em autores como Tregelles, Kelly, é que esses dois símbolos apontam para uma confederação futura, 10 reinos, ou talvez 10 líderes, surgindo da estrutura do antigo Império Romano. Uma confederação futura e essa mistura de ferro e barro, o que ela significa nessa leitura? É interpretada como uma união, mas uma união instável. Tem a força, o autoritarismo, que seria o ferro, misturado com a fraqueza, a divisão, que seria o barro. Talvez o barro represente elementos democráticos, ou simplesmente a falta de coesão interna mesmo, sabe? Apocalipse 17, versículo 13 até sugere que esses 10 líderes vão ter um propósito em comum e vão dar o poder deles para a figura principal. Mas Daniel 2, lá no versículo 43, já avisa, não se ligarão um ao outro. É uma aliança mais frágil. E um ponto fundamental na argumentação do Pentecost, citando Ironside e outros, é que essa confederação de 10 reinos é futura. Não é tipo a divisão do Império Romano Ocidental que aconteceu lá no século V. A visão é que a influência ou a estrutura de poder romana, ela continua de alguma forma e vai se manifestar nessa forma final confederada lá nos últimos dias, um pouco antes da intervenção divina que vai estabelecer o reino messiânico. A confederação futura, então, surge um líder supremo. As fontes, principalmente Apocalipse, chamam ele de a besta que sobe do mar. Quem é essa figura central na análise do Pentecoste? Compilando as várias passagens que Pentecoste analisa, de Daniel, Ezequiel, Tessalonicenses, Apocalipse, surge um perfil bem definido mesmo. Quanto à origem, ele é visto como gentil, né? Surge do mar, Apocalipse 13:1, o mar simbolizando as nações gentias, e ligado à linhagem do Império Romano. Isso é interpretado a partir de Daniel 9:26 como o príncipe do povo que há de vir, o povo que destruiu Jerusalém. O papel dele:
líder político dessa confederação final de 10 reinos, e ele ganha poder mundial, segundo Apocalipse 13, versículos 7 e 8. E a ascensão dele é marcante, ele derruba 3 dos 10 líderes originais da confederação. Isso está em Daniel 7, versículos 8 e 24. E sobre a personalidade dele, o que as escrituras, nessa interpretação, dizem? Bom, ele é descrito como alguém extremamente inteligente, carismático, astuto. Daniel 7 fala disso, Ezequiel 28 também, mas, ao mesmo tempo, é incrivelmente arrogante, blasfema contra Deus, Daniel 7, 25, Apocalipse 13, 5, 6 deixam isso claro, e egocêntrico. Daniel 11, 36 chama ele de rei que fará segundo a sua vontade. E o ápice disso tudo é a tentativa dele de usurpar a própria divindade. Ele exige adoração, como está lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. E as ações dele? O que ele faz concretamente nesse cenário? As ações-chave, segundo o Pentecoste, incluem: primeiro, firmar um pacto, uma aliança de 7 anos com Israel, e depois quebrar esse pacto na metade do tempo, lá em Daniel 9, 27. Aí ele institui alguma forma de idolatria, a chamada abominação desoladora. Ele também promove uma perseguição violenta contra quem se mantém fiel a Deus nesse período. Daniel 7, Apocalipse 13 falam disso. E ele tenta mudar leis e tempos sagrados, como diz Daniel 7.25. E esse poder todo é só humano, político? Não. É importante notar isso. O poder dele não é visto como meramente humano. Apocalipse 13, versículo 4 indica que ele é energizado por Satanás. E 2 Tessalonicenses 2,9 menciona que a vinda dele é acompanhada por sinais e prodígios da mentira, de origem satânica. Mas apesar de todo esse poder, o destino final dele é claro: julgamento e destruição na segunda vinda de Cristo. Daniel 7, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 19, todos apontam para isso. Impressionante a quantidade de títulos que as escrituras nessa leitura dão para essa figura. O assírio, o homem da iniquidade, filho da perdição, pequeno chifre, a besta. Realmente mostra a importância dele na narrativa profética. E um desses títulos que a gente ouve muito é o anticristo. Como o Pentecoste lida com esse termo especificamente? Essa é uma distinção interessante que o Pentecoste faz, e ele se baseia num estudioso chamado Trent. O termo anticristo, em grego anticristos, que o apóstolo João usa nas cartas dele, 1 João 2,18, 22, ele usa o prefixo anti, que pode significar contra ou no lugar de. Segundo Trent, João usa esse termo principalmente para descrever oposição doutrinária a Cristo. Tipo, negar que Jesus é o Cristo, negar a encarnação, era um espírito que já estava agindo naquela época. Diferente de falso Cristo, então. Exato. O termo falso Cristo, pseudo-cristos, que aparece em Mateus 24, 24, usa pseudo, que significa falso impostor. Um falso Cristo afirma ser o Cristo. Já o espírito do anticristo, na visão de Trent Pentecost, ele nega o verdadeiro Cristo. Então, embora essa filosofia anticristã chegue ao seu auge nas duas figuras da besta lá de Apocalipse 13, o João não estaria aplicando o título O Anticristo a um único indivíduo específico, sabe? Mas descrevendo a natureza do sistema ímpio e da oposição a Cristo que eles representam. É uma nuance importante. Entendi a diferença. E tem outra questão bem intrigante sobre a primeira besta. Aquela ferida mortal curada que Apocalipse 13.3 menciona. Como o Pentecoste interpreta isso? Será que essa figura é alguém que volta literalmente dos mortos? Pois é, essa passagem gerou muita especulação, O Pentecoste até menciona teorias sobre Nero redivivo ou Judas, mas a conclusão dele é que não se trata de uma ressurreição física individual. Ele dá alguns argumentos para isso. Primeiro, a palavra besta em Apocalipse muitas vezes pode simbolizar um império ou o sistema de governo, não só o líder. Então, a cura da ferida mortal poderia ser tipo a restauração da forma imperial de governo sobre a confederação. Algo que surpreenderia o mundo, Interessante. A cura do sistema, não do indivíduo. Exatamente. Segundo, ele argumenta que o poder de dar vida, de ressuscitar, pertence exclusivamente a Deus e a Cristo, como está em João 5. Não estaria ao alcance de Satanás.
Terceiro, a ressurreição dos ímpios, nessa linha teológica, acontece só lá no juízo final, em Apocalipse 20. E quarto, as profecias descrevem a besta consistentemente como um homem poderoso, não como um ser sobrenatural que voltou da morte. Então a interpretação mais provável para Penteste é essa restauração do poder imperial romano, de alguma forma. Faz sentido dentro dessa linha de raciocínio. Mas essa figura política e militar, a primeira besta, ele não age sozinho, né? Tem um parceiro importante que as fontes mencionam. Exato, ele não está só. Ao lado da primeira besta surge a segunda besta, que também é conhecida como o falso profeta, lá em Apocalipse 13. A descrição dele é diferente. Ele surge da terra, no versículo 11. O Pentecoste interpreta isso como uma possível origem judaica, vindo da região da Palestina, a terra. A aparência dele engana. Tem 2 chifres, parecendo cordeiro. Sugere uma fachada de líder religioso, pacífico, talvez até messiânico. Mas aí vem a parte crucial. Falava como dragão. Revela a verdadeira aliança dele com Satanás. E qual o papel dele, então? Se a primeira besta é o líder político-militar. O papel dele é principalmente religioso e de suporte ao poder político da primeira besta. Ele exerce a autoridade dela, leva o mundo a adorar a primeira besta. E como ele faz isso? Realizando grandes sinais, tipo fazer descer fogo do céu, como diz Apocalipse 13:13, para enganar as pessoas. Ele também ordena a criação de uma imagem da besta para ser adorada. E, talvez o mais conhecido, ele impõe um sistema de controle econômico total, a famosa marca da besta. Sem ela, ninguém pode comprar ou vender. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Controle absoluto. Nossa. Isso é... É pesado. E o que é fascinante aqui, como o Pentecostés destaca, é que se forma uma espécie de trindade satânica. Isso é mencionado indiretamente em Apocalipse 16:13, com os espíritos imundos saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Nessa visão, o dragão, que é Satanás, imita o Pai. A primeira besta, o líder político-militar, imita Cristo. E o falso profeta, o líder religioso enganador, imita o Espírito Santo, validando a primeira besta com sinais e milagres e forçando o mundo a adorá-la. Puxa vida! E essa capacidade do falso profeta de fazer sinais como o fogo do céu tem alguma ligação com aquela profecia sobre Elias que deveria vir? Sim, o Pentecoste aborda isso quando discute a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, sobre a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele segue a interpretação de que João Batista já cumpriu isso espiritualmente, vindo no espírito e poder de Elias, como está em Lucas 1:17. Jesus mesmo indicou em Mateus 17. Então, a figura futura que pode se alinhar com essa profecia talvez seja o falso profeta com seus sinais enganosos, ou talvez uma das 2 testemunhas de Apocalipse 11 agiria com características e poder parecidos com os de Elias, mas não precisaria ser o próprio Elias literal ressuscitado. Entendi. Então, a gente tem essa estrutura de poder global sendo montada, a besta como líder político e militar, o falso profeta como líder religioso, mas e o cenário geopolítico? Esse império vai reinar absoluto, sem oposição? Não, de jeito nenhum. De acordo com a análise que Pentecoste faz das profecias, principalmente Daniel 11, Ezequiel 38 e 39 e Apocalipse 16, esse império da besta vai enfrentar uma oposição militar gigantesca de outros grandes blocos de poder. O mais detalhado é a chamada Confederação do Norte. Ezequiel 38 descreve essa aliança sendo liderada por Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Pentecoste junta interpretações de vários estudiosos, Gesenius, Gaebelen, Bauman, que tentam identificar esses nomes antigos. É importante frisar que são interpretações, baseadas em estudos de etimologia, geografia. Nessa visão, Magog estaria ligado aos citas antigos, ancestrais de povos russos, turanianos. Ros é identificado diretamente com a Rússia, Meseque com Moscou, representando a Rússia europeia, e Tubal com Tobolsk, representando a parte asiática siberiana. Gog seria o título do líder dessa confederação toda. Uau!
E quem seriam os aliados dessa coalizão liderada pela Rússia, segundo essa leitura? Os aliados que Ezequiel 38 menciona e que Pentecoste e esses estudiosos interpretam formam um bloco bem significativo. Inclui a Pérsia, que é identificada com o Irã moderno, Cush, que Bauman interpreta como possivelmente povos da Arábia do Norte, e não Etiópia, para encaixar numa invasão, do Norte, Put, também situado por Bauman perto da Pérsia, não a Líbia, e ainda Gomer, frequentemente identificado com a Alemanha, e Togarmah, associado à Armênia, Turquia, povos da Ásia Central. O texto de Ezequiel 38, versículo 7, diz que a Rússia, Rus, vai atuar como guarda, ou líder mesmo, dessa força imensa. Além dessa confederação do Norte, quem mais se opõe? As profecias mencionam outros opositores importantes, os reis do leste ou do oriente, uma coalizão de nações que ficam a leste do rio Eufrates. A invasão deles é até facilitada pelo secamento do rio, segundo Apocalipse 16:12. E também tem o rei do sul, geralmente identificado como o Egito, que também vai entrar em conflito com o Império da Besta, como descrito em Daniel 11:40. Então o cenário é de um conflito global quase inevitável, com todos esses exércitos gigantescos marchando em direção ao Oriente Médio para a Palestina, que é o centro das atividades da besta nesse período. Exatamente. Isso tudo nos leva ao que ficou conhecido como a Campanha do Armagedon. Apocalipse 16 descreve espíritos demoníacos reunindo os reis do mundo todo para a peleja ou guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso no versículo 14. E o local de reunião é chamado Armagedon, no versículo 16. Armagedon, a batalha final, né? Então aqui tem outra nuance interessante, que Pentesca, citando Trent de novo, aponta. A palavra grega para peleja ou guerra, usada no versículo 14, é polemos. Geralmente, polemos significa uma guerra ou uma campanha militar mais ampla, diferente de marché, que seria mais uma batalha única, singular. Portanto, a interpretação é que Armagedon não é só uma batalha final isolada, mas sim o clímax de uma campanha militar prolongada. Essa campanha envolveria todos os movimentos e conflitos entre a besta e as coalizões que se opõem a ela, norte, leste e sul, durante a segunda metade da tribulação. E tudo culmina com o ajuntamento dessas forças na região de Megido, que é o Armagedon, e o julgamento divino caindo sobre elas ali. Fascinante essa ideia de campanha e não só uma batalha. Bom, vamos tentar recapitular os pontos centrais que a gente viu nessa análise dos textos do Pentesh. Temos uma interpretação que enxerga os tempos dos gentios chegando ao fim num período de 7 anos, a tribulação. Nesse período, surge uma confederação de 10 reinos, com origem de alguma forma no antigo Império Romano. Essa confederação é liderada por uma figura muito carismática, mas autoritária, a besta. Ele tem um apoio de um líder religioso enganador, o falso profeta, que promove a adoração da besta usando sinais e controle econômico. Quase uma trindade profana, né? Exatamente. Só que esse poder todo não é absoluto. Ele enfrenta uma oposição militar gigantesca de outros blocos geopolíticos, que Pentecoste interpreta como uma confederação do norte, liderada pela Rússia, com aliados tipo Irã, Alemanha, Turquia, Ásia Central, os reis do leste e o rei do sul, Egito. Esses conflitos todos convergem para a Palestina, no que é descrito não como uma batalha única, mas como a campanha do Armagedon, um período de guerra que só termina com a intervenção divina e o julgamento das nações que se reuniram ali. É isso, né? Perfeito, é um ótimo resumo. E talvez, para a gente fechar, uma reflexão que essa análise pode provocar. A fonte que a gente examinou, o trabalho do Pentecost, ele detalha interpretações de alianças geopolíticas bem específicas, né? Baseadas em nomes antigos, Rússia, Irã, Alemanha, potências da Ásia, Egito. Descreve a ascensão de um sistema global de controle político, religioso, econômico, sob um líder que começa prometendo paz, soluções, mas se revela um tirano.
Agora, sem querer validar ou endossar o cronograma profético específico ou essas identificações literais, que tipo de pensamento essa visão antiga sobre poder concentrado, engano em massa, controle global, formação de blocos de poder e conflito, que tipo de reflexão isso pode inspirar sobre as dinâmicas, as tensões, os desafios que a gente vê no mundo hoje? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Uma questão muito pertinente, sem dúvida alguma. E com ela, a gente encerra a nossa exploração de hoje. Agradecemos muito a atenção dedicada a esta análise detalhada das interpretações que encontramos nos excertos do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost.